Salve, salve, nação jurídica, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Professor Leonardo Debem, destinado a ensinar direito penal comigo, pós-doutor, doutor e mestre em ciências jurídico-criminais. É um prazer estar com vocês. No vídeo de hoje, falaremos sobre o sistema trifásico da dosagem da pena privativa de liberdade. Todos e todas sabem que o artigo 68 caput do Código Penal, com a redação dada pela Lei 7.209 de 1984, regula o sistema trifásico. Nosso Código Penal adota o sistema trifásico, que, pelo próprio nome, significa que são 3 fases que o magistrado deverá seguir para fixar a pena privativa de liberdade em resposta ao delito praticado pelo condenado. Na primeira fase da dosagem da pena, o juiz deverá levar em consideração aquilo que se conhece como circunstâncias judiciais. Essas circunstâncias ou diretrizes estão previstas no artigo 59 do Código Penal e são 8 circunstâncias, algumas relacionadas ao fato praticado, outras ao autor do fato: culpabilidade, personalidade, conduta social, antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tudo bem? Com base nessas 8 circunstâncias, o juiz vai fixar, conforme seja necessário e suficiente para fins de reprovação e prevenção do crime, aquilo que se conhece como pena base. E de acordo com o inciso 2º do artigo 59, na primeira fase, o juiz precisa respeitar os limites sancionatórios previstos pelo legislador. Então, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam positivas, avaliadas em favor do condenado, a pena base, de acordo com a letra da lei, não pode ficar aquém do mínimo já combinado pelo legislador. Da mesma forma, se 6, 7 circunstâncias judiciais forem avaliadas de maneira negativa, tudo ruim para o condenado, a pena base, de acordo com a letra da lei, não poderá superar o máximo já previsto pelo legislador. Então, a fixação da pena base, de acordo com o 59 do Código Penal, precisa estipular uma pena entre os 2 limites legais. Beleza? Fixada a pena base, a gente pode ir para a segunda etapa, a segunda fase da dosimetria da pena. O juiz deverá levar em consideração aquilo que se conhece como circunstâncias legais. As circunstâncias legais se subdividem em circunstâncias que agravam a pena, agravantes, e circunstâncias que atenuam a pena ou atenuantes. Muito importante, uma primeira diferença: as circunstâncias agravantes, elas estão previstas em um rol taxativo nos artigos 61 e 62 do Código Penal, ao passo que as circunstâncias atenuantes estão previstas em um rol exemplificativo no artigo 65, com a possibilidade do juiz levar em consideração circunstâncias inominadas, circunstâncias atípicas, circunstâncias que não estejam previstas na lei, anteriores ou posteriores ao crime, no momento de fixar a pena na segunda fase. Então, agravantes, rol taxativo, números clausos; atenuantes, rol exemplificativo, um rol aberto. Beleza? É muito importante que você entenda que as circunstâncias agravantes devem incidir primeiro e, na sequência, as circunstâncias atenuantes, tudo isso em razão da súmula 231 do STJ. Essa súmula continua em vigor e ela impõe que o juiz não possa, havendo a incidência de uma circunstância atenuante, o juiz não poderá reduzir a pena na segunda fase aquém do mínimo. Então, mesmo que a pena base tenha sido fixada no mínimo legal, vamos imaginar aí 1 ano para o crime de furto, e o agente confessou a prática do crime perante a autoridade, o juiz vai reconhecer a incidência, mas não vai surtir efeitos em razão da súmula 231, que impede que a pena fique fixada, por exemplo, em 6 meses. Agora, presta bastante atenção. Imagina que esse furto tenha sido praticado em um contexto de calamidade pública, que é uma circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2º, em uma das suas alíneas. Aí presta atenção.
Se eu já desconsiderei a circunstância atenuante, em razão da súmula 231, e existe a circunstância agravante, a pena, que era 1, vai subir em 2 meses, por exemplo. Isso vai ser extremamente prejudicial ao condenado. Agora preste atenção. Se eu primeiro aplicar a circunstância agravante da calamidade pública e fazer com que a pena agrave em 2 meses, ela passa a ser 1 ano e 2 meses. Na sequência, eu posso levar em consideração a confissão do agente para fazer com que a pena volte ao menos ao mínimo legal de 1 ano, já que a súmula 231 não permite a aplicação aquém do mínimo. Entendeu o porquê de primeiro você aplicar a agravante e apenas depois a atenuante? Está claro? Maravilha. Uma última observação. Entre as circunstâncias agravantes, a principal é a reincidência. Tem previsão no inciso 1º. E a reincidência ela é tão importante que ela tem um regramento próprio no Código Penal, artigos 63 e 64, e na sequência nós vamos trabalhar a reincidência em um vídeo específico. E ela não se confunde, presta bastante atenção, com os antecedentes criminais, que é uma circunstância judicial avaliada na primeira fase da dosagem da pena. Tudo bem? Bacana? Então, tanto na primeira quanto na segunda fase, o juiz precisa respeitar os limites sancionatórios. Apenas na terceira fase é que esses limites poderão ser transpostos de acordo com a doutrina majoritária. Vamos analisar a terceira fase do sistema trifásico? Nela, quando o juiz vai alcançar a pena final, ele deverá levar em consideração as chamadas circunstâncias majorantes ou causas de aumento de pena e circunstâncias minorantes ou causas de diminuição. Então, olha a terminologia: agravante na segunda fase, majorante na terceira. Atenuante na segunda fase, minorante na terceira. As majorantes e minorantes, elas estão espalhadas pelo Código Penal. Não tem um artigo específico como tem, por exemplo, para as agravantes e para as atenuantes. Existem circunstâncias minorantes, por exemplo, na parte geral e na parte especial. Existem causas de aumento de pena, por exemplo, na parte especial ou em leis especiais. É muito importante aqui perceber que essas majorantes ou minorantes, elas estão representadas ou por frações, aumento de 1/3 a 2/3, redução de 1/3, ou por mecanismos matemáticos. A pena deve ser aplicada no dobro, a pena deve ser triplicada, a pena deve ser reduzida de metade. Beleza? Está sempre expresso na lei. Essa é uma diferença muito importante das majorantes e minorantes para as atenuantes e agravantes. Por quê? Porque não existe na letra da lei uma previsão de qual é a fração que o juiz levará em consideração para agravar a pena pela reincidência ou para atenuar a pena pela menoridade relativa. E é praxe na jurisprudência seguir a fração de 1/6. Tudo bem? Na terceira fase da dosimetria, retornando, como eu já disse, a doutrina penal admite que a pena fique aquém do mínimo e além do máximo. Se eu, por exemplo, praticar um homicídio tentado, por uma circunstância alheia à minha vontade, eu não alcancei a consumação do crime, não houve a morte da vítima, a minha pena será a do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, conforme a regra prevista no parágrafo único do artigo 14. Então é evidente que a pena de um crime tentado será menor do que a pena de um crime consumado. E, nesse sentido, eu posso ter uma pena de uma tentativa de homicídio simples, por exemplo, fixada em 2 anos. Tudo bem? Presta atenção, algo que muitos autores ensinam de forma incorreta. As espécies de concursos de crimes, concurso material, concurso formal e também o crime continuado, em especial o concurso formal e o crime continuado, que prevê
o sistema da majoração da pena, porque tem infrações de aumento, não são consideradas propriamente circunstâncias majorantes de pena, porque elas só incidem quando a pena final já foi definida para a infração. Então, se pudesse dizer, seria uma espécie de quarta etapa, que não existe, eu só estou querendo expor para vocês que a incidência do concurso formal do crime continuado é após a definição da pena, já vistas as 3 fases da dosimetria da pena. Tudo bem? Então, recapitulando, circunstâncias judiciais na primeira fase para fixar a pena base, circunstâncias legais na segunda fase para fixar a pena intermediária e causas de aumento e causas de diminuição de pena para fixar a pena final. Bacana? Uma vez fixado o quantitativo da pena, o juiz passará para a definição do regime de início de cumprimento de pena de acordo com as regras do artigo 33 do Código Penal. Definiu o regime de início de cumprimento de pena, o juiz na sequência vai verificar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direito. Esses 2 temas, cumprimento de pena, definição do regime de início e incidência de sanções alternativas, nós trabalharemos em outros vídeos. O conteúdo, você pode ter a parte teórica ampliada fazendo a leitura do livro Direito Penal, Lições Fundamentais, parte geral, neste ano de 2026, 11ª edição, logo, muito em breve, na sua mão para leitura. Um forte abraço a todos e a todas, até o próximo vídeo, até mais. Tchau!